Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos dar início à meditação. Vamos fazer uma oração. Por favor, coloque uma mão na sua Bíblia e outra na sua mente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na tua santa presença, Senhor, neste momento. E nós já estamos, meu Deus, aqui. O Senhor já está presente. Eu creio nisso, meu Deus. E nós pedimos que esse momento venha ser um momento de intimidade, venha ser um momento, meu Pai, de aprendizado, um momento em onde o Senhor venha falar forte, meu Deus, com cada uma de nós, meu Pai. Que nenhuma de nós saia daqui da mesma forma, meu Pai, dessa meditação, mas que nós venhamos sair daqui aprendendo mais do Senhor e corrigindo, meu Deus, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor vê, meu Pai, está em falta em nós, que o Senhor venha nessa noite, meu Deus, nos consertar, meu Pai, diante do Senhor, que o Senhor venha falar, meu Deus, com a gente. Nós queremos ter ouvidos sensíveis, meu Pai, para ouvir a tua voz. E também, meu Pai, nós pedimos por essa pessoa que vai acompanhar essa meditação, meu Deus, que vai tirar um momento, meu Pai, que o Senhor venha falar forte, meu Deus, com ela, e que o Senhor venha dar a ela direção, o que fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Então, pessoal, lá em João, né, capítulo 7, eu comecei logo destacando o tema, certo? O tema diz assim, incredulidade dos irmãos de Jesus. E o que foi que eu fiz? Eu pesquisei, né, um pouco o significado de incredulidade, né, para que cada um possa ter um entendimento do que é, né, quem não sabe ainda de fato, e para ver se não é uma atitude que alguém venha tendo, certo? E se tiver tendo, que venha ter a oportunidade de consertar, né? Incredulidade significa, né, entre aspas, qualidade de quem não se convence com facilidade, nem acredita facilmente naquilo que se ouve. Qualidade do que duvida ou é desconfiado. Qualidade, estado, atitude ou inclinação de quem tem dificuldade em crer em algo, certo? Esse é o significado de incredulidade, até mesmo para a gente ter uma ideia do que se trata aqui, né? Essa passagem que está abordando muito, né, a incredulidade dos irmãos de Jesus, né, e o diálogo entre eles. No versículo 1 diz assim: e depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E aí eu coloquei aqui, né, uma observação, né? O Senhor Jesus, ele não queria andar pela Judeia, né? Destaquei isso, pois os judeus procuravam matá-lo. E eu destaquei, né? O Senhor Jesus não fugia por medo da morte. E a gente vai conferir isso, né, em João, capítulo 10, né? João, capítulo 10, no versículo 17 e 18, que diz o seguinte: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai, né? E aí eu concluí. Ele também não fugiu da vontade de Deus, mas havia um tempo determinado para que o sacrifício do Senhor Jesus acontecesse. E a gente vai ver isso lá em Filipenses, né? Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Todo mundo já achou aí? Pois não. 2, versículo 6. Pode ir. Posso ler? Pode. Diz o seguinte, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante ao homem, a homens, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E aí eu concluí, né, essa parte, para ficar claro, né, por que ele fugiu dos judeus. Não era o momento, e ele não estava sendo desobediente a Deus, né, havia um tempo para isso. Vamos lá para o versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, a festa dos tabernáculos. E eu também escrevi sobre isso, né? Porque muita gente não sabe o que é a festa dos tabernáculos, né? Dentre as festas comandadas por Deus, é a de maior significado profético, né? A festa dos tabernáculos. Também chamada de Sukkot, Sukkot ou cabanas. É comemorada no 15º dia do mês de Tishri, eu acho que está certo, né? Tishri, né? Cai no final de setembro. Era uma festa originalmente agrícola, e Deus atribuiu a essa festa um significado histórico, né? Qual era o significado? A lembrança da peregrinação pelo deserto e o sustento pelo Senhor, né? A fragilidade do povo, quando peregrinava aos 40 anos no deserto, né, a caminho da terra prometida, era lembrada e representada por meio da fragilidade das tendas, né, que o povo construía. E como era essa festa? E quem quiser conferir, a gente pode abrir agora lá em Levítico, capítulo 23, bem no início. Levítico, capítulo 23, versículo 33. 23, 33. E aí, posso ler? Pode. Diz assim, né? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia, haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia, tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias, que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tornareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais de Israel, em Israel habitarão em tendas. Então, essa daqui é a descrição dessa festa, tá? Dos tabernáculos, pela qual o Senhor Jesus estava falando aqui, né? Ele e os irmãos dele. Vamos prosseguir.
no versículo 3 diz o seguinte: disseram-lhe, pois, desculpa aí, todo mundo voltou, né, para João, certo? Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. E aí eu destaquei, né, esse trecho. Também os teus discípulos vejam. Ou seja, os irmãos do Senhor Jesus viam as obras que ele fazia, mas não criam, certo? No versículo 4 diz o seguinte: porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, né? E eu destaquei também essa frase, né? Não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Ou seja, os irmãos do Senhor Jesus tinham maus olhos para com a obra que ele fazia. Achavam que ele era amostrado, né? Hoje em dia a gente diz assim, né? Amostrado. E o mesmo acontece hoje em dia, dentro das igrejas, né? Quando o mal consegue contaminar uma pessoa com maus olhos, ela passa a olhar o irmão, o companheiro de obra, como um amostrado, né? Como um amostrado, porque ele serve com excelência. E era o que o Senhor Jesus fazia, ele servia com excelência, né? A Deus. E porque ele serve a Deus dessa forma, acaba fazendo e sendo a diferença, ou seja, acaba naturalmente ganhando destaque, né? Acaba sendo visto. E isso não tem como ser apagado, né? E o Senhor Jesus, ele não buscava ser conhecido. Eu destaquei isso, ele não buscava ser conhecido. E a gente pode ver isso lá em João, capítulo 5, né? Bora voltar aí um pouquinho. Versículo 30, que vai dizer o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Alguém quer falar alguma coisa? Né, até aqui, que eu tô falando. Acredito Então, que não, né? você tá uma metralhadora, nem dá tempo da gente processar. Não, mas siga em frente, tá legal. Siga em frente. Oi. Se ninguém levantou a mão, é porque está processando, é muita informação. Pode ir em Ah, frente. tá ligado. Bora voltar aí, né? João 7. No versículo 5, diz o seguinte, né? Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Antes de eu falar isso, eu queria ouvir a opinião de vocês, né, com respeito a essa frase aí. Quem se habilita? Adriana, que chegou agora, pergunta a ela. Versículo 6, Adriana. Se Rapaz, alguém tem alguma opinião, né, com respeito a essa palavra. não me habilito a falar não, que eu nem achei ainda. Convoque aí, Martiane. Eu não sei, dona Thaís aí tem alguma coisa aí para falar? Deixo para você. Dona Maria, alguém? Se ninguém tiver nada para falar, não tem problema não, tá? Eu vou falar aqui o entendimento que eu tive, né? O que eu destaquei, né? Eu destaquei essa parte, esse trecho, né? Mas o vosso tempo está pronto. E o outro trecho, né? O mundo não vos pode odiar. E o que foi que eu escrevi, né? Significa
que a subida dos irmãos de Jesus era algo indiferente, né? Não ia dar em nada, né? Não chamaria atenção, né? E foi como se o Senhor Jesus dissesse, né, que toda hora é hora, né? Vocês fazem seu tempo. Mas quem ditava as regras do tempo do Senhor Jesus era o próprio Deus, né? E o Senhor Jesus, ele estava no mundo, mas ele não vivia de acordo com ele. E a gente pode ver isso, né, em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 18 e 19. Todo mundo achou? Em frente. Deixa eu virar aqui para o lado, né, para poder enxergar aí a galera. Diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. E aí eu concluí o entendimento, né? O mundo não odiava até então, os irmãos de Jesus, porque eles não criam, né? Eram diferentes, né? Não criam. E uma vez não crendo, eles não tinham uma intimidade, eles não tinham uma amizade com o Senhor Jesus, né? Eles não eram servos. E a gente pode ver isso em João ainda, no capítulo 15 mesmo, a gente pode voltar, né? A gente vai ver que já o servo, ele é odiado pelo mundo, né? E aqui diz, né, no versículo 14 ainda: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, quem faz o que o Senhor Jesus ordena é porque crê. E se crê, se torna, consequentemente, amigo, né? Tem uma intimidade com o Senhor Jesus. Dona Cristiane, fala aí, Dona Cristiane. Você vê que o Senhor Jesus estava ali pregando, né, para aquele povo que era incrédulo, e tentando mostrar para aquelas pessoas que ele era o Filho de Deus, que ele foi enviado por Deus, mas nem mesmo os irmãos dele acreditavam que ele era o Messias, mesmo tendo sido criado com ele, juntamente ali com ele, vendo o testemunho do Senhor Jesus de humildade, de mansidão, de fidelidade a Deus, que eu acredito que ele foi criado nesse caminho, que ele dava bom testemunho, que ele dava exemplo. Mesmo assim, os próprios irmãos tinham o coração endurecido. Você vê que o Senhor Jesus ali pregando para aquela multidão, para aquele povo que tentava justificar ou questionando, na realidade, essa palavra ao Senhor Jesus, e meio quem estava ali? Os próprios irmãos, né? Que os irmãos era quem poderia estar ali junto com ele, na mesma fé, acreditando, porque viveu ali, sabe o caráter que ele tem, né? E isso não é diferente nos dias de hoje, né? Tem pessoas que estão ali ouvindo a palavra, vendo os milagres, ouve na própria vida coisas que milagres ou bênçãos, e mesmo assim continua com o coração endurecido. Não se entregaram 100% para o Senhor Jesus. Essa parte aqui é bem interessante. Beleza, Thaisa levantou aí a mão. Fala aí, Thaisa. Sobre a parte do mundo odiar, né? Quando a gente... Isso eu acredito que aconteceu com todo mundo, mas quando a gente chega na igreja, a gente chega com amizades, né? Do mundo. E, consequentemente, é um momento que a gente vai se entregando, vai se batizando, vai se entregando, se envolvendo com as coisas de Deus. Automaticamente, as pessoas se afastam. Eu penso também aqui que essa questão do tempo do Senhor Jesus não ter chegado ainda, porque de fato o tempo dele não chegou, o tempo dele
nesse momento na terra, o auge, né, do tempo dele seria o sacrifício, não era o momento. Ele estava se preservando para isso, porque se ele sabia que se ele subisse para a Judéia, ele ia ser morto, então, quando ele fosse morto, ia ser o sacrifício. Mas ele ainda tinha algumas coisas para fazer. Os irmãos estavam incitando ele para subir à Judéia. Estava certo, tá? Em princípio, sim, como nós já vimos, era uma festa dos judeus, e essas 3 festas principais que a gente já sabe, a dos tabernáculos, Pentecostes e a Páscoa, os judeus, eles tinham de subir a Jerusalém para adorar a Deus. Então, os irmãos incitam ele, vamos lá, vai lá. Mas era como que jogando ele para os lobos mesmo, é como se ele fosse uma isca para os tubarões. E eu penso que os irmãos do Senhor Jesus tinham ciúme dele. Era o primogênito, era um primogênito diferenciado, com certeza Maria tinha um carinho muito especial por ele, tá? Deveria ter diferença no tratamento, não acredito que eles todos fossem tratados da mesma forma, tá? Então, havia sim os ciúmes, e eles sabiam também que Jesus, ele estava com a cabeça a prêmio, né? Então eles estão incitando, vai, sobe para a Judéia, vai lá, você está aqui com tanto milagre, vai lá e mostra para os seus discípulos também, né? A incredulidade não é que ele fazia milagres, a incredulidade é que ele é o Messias. Eles não acreditam que ele é o Messias, tá? Então, eles vão ficar insistindo nessa ideia. E Jesus, ele não vai acatar, em princípio, a ideia deles, porque ele não quer se misturar com os maus pensamentos dos seus irmãos, com as más intenções de seus irmãos. Todo mundo vai subir, todo judeu vai subir para Jerusalém, e ele sabe que os irmãos vão também. Então, ele vai ficar na dele, a gente vai ver aí no texto, Martiane vai mostrar, que eles vão na frente e que Jesus, em oculto, vai atrás. E como Martiane falou, o oculto não era por conta de medo de morrer, é porque ainda não era o momento dele morrer, né? Não era chegada a hora, porque é o primeiro ano do ministério dele, né? Ainda tem mais uns 2 anos pela frente. Então, existem muitas revelações que ainda têm que ser dadas, existe uma sedimentação da fé dos seus discípulos que ainda tem que ser formada. Se ele fosse agora, ia ser muito precoce, a igreja não seria formada nesse momento. Haveria necessidade de Jesus voltar novamente em carne, né, para formar a igreja. Aqui a intenção principal, né, depois do sacrifício, é formar a igreja. Pode seguir aí, Martiane. Certo, só recapitulando aqui, tá? O versículo. Versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Versículo 8. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Tendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Versículo 10. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. E aí eu também fiz um destaque, né, dessa frase. Quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente. Essa frase, certo? O fato de o Senhor Jesus ter dito que não subiria e a atitude de ter ido não significa contradição, certo? Não significa. Mas significa que ele só tomava atitude de acordo com o Pai, certo? E é muito bom a gente deixar isso claro. Se os irmãos dele falassem, ó, vai,
e ele de repente fosse, ele não estava indo de acordo com a vontade do pai, mas com a vontade dos irmãos, porque os irmãos queriam que ele fosse, tá? Se ele subiu depois da festa, é porque aquela era a nova direção de Deus, né? E não importava o que os irmãos dele diriam se o encontrassem na festa. O que importava era que o Senhor Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo, né? E a gente pode ver isso lá em João, capítulo 3, versículo 8. E eu gosto muito dessa palavra. João 3:8, que diz o seguinte: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, o fato de o Senhor Jesus ter falado, sei lá quanto tempo atrás, não vou, e depois ter falado, depois ter ido, ele não entrou em contradição. Ele só estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele recebeu uma nova direção, né? E o que pode acontecer com qualquer um de nós, né? Às vezes Deus pode dar uma direção para a gente e a gente vai ter que mudar, né? Alguma coisa. E vamos continuar, né? Versículo 11. Alguém tem alguma coisa para falar? Acrescentar? Não, pode seguir. Ah, Cristiane. Não, eu achei bem interessante isso que Martiane falou. Eu achei bem legal, porque você vê que a direção de Deus, o Senhor Jesus, ele vivia em tal comunhão com Deus, a união e a comunhão entre eles dois era tão em comum, assim, eles eram tão unidos que o Senhor Jesus não se deixou levar pela sugestão do irmão dele, dos irmãos, né? Porque o Senhor Jesus, ele era guiado por Deus, ele vivia em espírito. Então, ele sabia a hora certa que Deus tinha deixado para ele seguir. Então, ele seguia ali o tempo de Deus, não o tempo do homem, não o tempo que poderia aparentemente ser a hora de ir, né? Então, existia o tempo certo do Senhor Jesus e ele em espírito e em comunhão com Deus, ele obedecia. Que isso é uma coisa que a gente tem que trazer na nossa vida sempre, né? Que seria isso, porque nós, seres humanos, o ser humano, ele é impaciente e nós somos, às vezes, precipitados. E aí a gente deixa de seguir a direção de Deus, a direção do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele mostra com essas são atitudes que aparentemente são simples, mas isso aqui tem de uma profundidade muito grande, que nesses detalhes que o Senhor Jesus fazia e tomava, a gente trazer para o nosso dia é fundamental. Perfeito. Dona Elisete, pode falar aí. Abra o áudio, Dona Elisete. Desculpa, gente, desculpa. Eu estava distraída mesmo, eu estou tão focada no que vocês estão falando aí, que Deus está usando, que eu não vou demorar muito não para falar, não. É só um resumo. Isso mostra que Deus é Deus e que Deus trabalha em silêncio e que existem coisas que não pertencem a gente. E às vezes a gente quer se meter na frente. Eu vou falar um pouco meio que grosso, né? E às vezes a gente quer achar que tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira. E isso não existe, né? Até nessa hora do sacrifício, né, de Deus, como você falou, até nessa hora os irmãos do Senhor Jesus queriam botar ali, né, dar um palpitezinho, né, queria dar uma sugestão, achando que a obra era do homem, mas a obra é de Deus. E o Senhor Jesus já está dizendo, é Senhor, ele sabe de tudo, o tempo pertence a Deus, o homem não sabe nada, pelo contrário, o homem, ele é como a Cristiane falou, o homem ele acha que as coisas têm que ser do jeito dele, da maneira dele, sabe? Daquele jeitinho. Então, eles acharam, não, você quer
virar um mega star, popstar, né? Então o momento é esse agora, sobe lá, vai lá, né? E simplesmente Jesus falou algo para ele, não, gente, é assim como vocês pensam, não, né? Como vocês pensam, de forma alguma. A obra é de Deus, o tempo é de Deus. Só isso aí, gente. Perfeito. Segue aí, Martiane. Só uma coisa, eu não tinha acrescentado isso não, né, porque veio agora na minha mente, mas juntando, né, o que eu falei, a gente vê que a palavra do Senhor Jesus estava em questão naquele momento, né, porque ele falou, não, vai, não vou ainda. De repente ele aparece. E aí os irmãos dele, vamos imaginar, né, era tudo que eles queriam, entendeu? Para um ficar com o outro depois, ó, você viu aí, Jesus não tem palavra não, viu? A gente saiu de lá, ele disse que não ia vir, aparece aqui de repente na festa, e, ó, por isso que ele não é o Messias, não tem palavra. Só que Jesus, ele não estava preocupado com a reputação, né, com o que o pastor falou ontem na reunião, né, sobre a gente seguir a vontade de Deus. E aí ele falou assim, de repente você está namorando uma pessoa, você fala assim, não, é de Deus, é de Deus, é de Deus, tá? Só que aí de repente Deus te pede no altar esse namoro, e aí você tem coragem de entregar no altar? Você tem coragem de perguntar, meu Deus, será que é da tua vontade? Porque quando você faz isso, né, a boca das pessoas vão falar o quê? Rapaz, você não estava namorando, aquele rapaz não era de Deus, velho, trabalhava, tinha isso, tinha aquilo, tinha carro, tinha não sei o quê. Você vai abrir mão assim, você tá maluca. Só que era exatamente isso. Mas, então tem um versículo, né, que mais vale a gente obedecer a Deus do que os homens, lá em Atos. Eu esqueci agora qual o capítulo. E era exatamente essa questão, entendeu? Não importava se o Senhor Jesus ia para a festa, ia dar de cara ali, ó, meu irmão ali, não, ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com a vontade de Deus, e aquele era o momento certo dele ir para a festa, depois, não junto com eles, mas secretamente, né? E vamos continuar, versículo 11. Cristiane quer falar, Cristiane VG. Fala aí, Cristiane. Mas geralmente é assim, a pessoa que ela toma a decisão de agradar a Deus e ela fazer a vontade de Deus, seguindo em espírito, ela desagrada terceiros. Nunca na vida nós vamos agradar as pessoas a partir do momento que a gente toma a decisão de fazer aquilo que agrada a Deus. Isso pode ser na nossa família, pode ser também no trabalho, pode ser também até dentro da igreja. Quando você faz aquilo que agrada a Deus, quando você toma a decisão de fazer aquilo, de ser certinha, você primeiro vai ser criticada, vão apontar dedos, vão tentar achar defeitos em você, vão sempre procurar alguma coisa. Então, como Martiane, na cabeça dela, ela imaginou que os irmãos do Senhor Jesus poderia ter falado, só viu que ele veio, mas não quis vir com a gente. Então, tipo assim, ele toma a decisão por Deus, em espírito. E qualquer um de nós que fizermos assim, vamos ser criticados também. Ok. Mais alguém? Adriana. Pode falar, Adriana. Eu entendi de outra forma, né? É no 8 que tá, né? Ele fala assim, subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa. Ele verdadeiramente não está dizendo que não vai na festa. Eu não subo ainda. Ele pode ir a qualquer momento à festa. Ele, de uma certa forma, ele não disse aos irmãos, eu não vou à festa. A frase está, eu não subo ainda. Eu posso ir mais tarde, eu posso ir à noite, eu posso ir de manhã, eu posso ir no entardecer. Então,
ele não disse que não iria. Eu não subo ainda, porque não é chegado o meu tempo. Pode ser que não seja chegado o tempo naquele dia, naquela hora, dele subir à festa. Ainda não tenho a direção de Deus para subir. Ainda não tenho a direção de Deus para estar em Jerusalém. Então, eu acho que o texto aqui está dizendo, eu não subo ainda. É a mesma coisa de eu dizer assim, eu ainda não vou, Lília fez o evento, eu ainda não vou, ou eu ainda não vou subir, ainda não vou estar, mas eu posso a qualquer momento chegar. Eu Perfeito. entendi assim. Sim, sim, válido também. Pode continuar aí, Martiane. Alguém? Certo, vou continuar. Versículo 11. Ora, os judeus procuravam uma festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? O pessoal tinha receio de confrontar os judeus. E os judeus aqui, você observar, talvez esteja assim na sua versão também, está com letra maiúscula, não sei se na sua também está, na minha está. E esses judeus não eram quaisquer judeus, tá? Era justamente aqueles que faziam parte do sinédrio, sacerdotes, sumo sacerdote, os saduceus, então, aquela turma do sinédrio que tinha o poder de interferir na vida alheia, inclusive que pediu a morte do Senhor Jesus. Então, essas pessoas, eles temiam, né? E eram justamente eles que estavam procurando Jesus, né? O povo em si, né, estava já ouvindo Jesus, né? Já estava lá em outro canto ouvindo Jesus. Mas eles em si, os líderes dos judeus, que faziam parte do Sinédrio. Para quem não sabe, o Sinédrio é como se fosse hoje o nosso STF, né? Então, reuniam os principais dos judeus, aqueles que tinham poder econômico, aqueles que tinham posição hierárquica, posição política. Então, reunia ali aquela turma e eles que decidiam leis, eles que decidiam leis sobre os judeus, eles que decidiam juízo, julgavam os judeus, eles que faziam esse trabalho, certo? Então, como se fosse o STF. Era o órgão máximo de juízo que existia dentro de Israel. Então, o pessoal temia ir de contra eles, que nem hoje o STF nosso aqui, né? Manda, desmanda, prende, solta, proíbe, abre, fecha, enfim. Quem é que pode ir contra eles, se eles são os todo-poderosos? Quem é que vai de encontro a essas pessoas? Não, vou guardar minha opinião para mim, tá certo? Gosto do Senhor Jesus, mas não vou me abrir, porque vai que eu seja preso ou ameaçado de morte, porque Jesus, nesse momento, está sendo perseguido para ser morto, né? Existe uma rivalidade muito grande dos judeus para com o Senhor Jesus. Então, é melhor a gente não manifestar o nosso posicionamento. Claro que a palavra também diz, né, que aquele que negar Jesus, ele também o negará diante do Pai. Então, a gente tem que ter o nosso posicionamento firme. Não, eu sou de Cristo, eu concordo com Cristo, e é isso aí, ponto final. Né? Então, seria isso aí, eles não queriam bater de frente com o STF dos judeus. Dona Elisete aí quer falar. Não, eu só queria te falar uma coisa. Você lembrou, fez uma comparação. Eu abri aqui o áudio, eu só levantei a mão porque eu disse assim, poxa, que comparação.
Eu gostei, somente isso, gostei de verdade. Mas é isso aí, eles tinham esse poder sobre os judeus. Então, Isso, exato, eram muito respeitados. exato. Independente de eles serem corruptos ou não, eles eram muito respeitados, entendeu? A gente sabe que os fariseus eram muito corrompidos em termos de espiritualidade. E em muitos momentos abusavam da boa-fé dos cristãos não, dos judeus, abusavam da boa-fé dos judeus para tirar mesmo vantagens, tirar dinheiro, né? Tem uma parte que fala que eles iam nas casas das viúvas, ficavam lá alegando que iam fazer muitas orações, oravam o dia inteiro para tomar café, merenda, almoço, lanche e janta. Então, era para comer, eles gostavam de tirar vantagens do povo, porque eles estavam numa posição realmente vantajosa, e as pessoas respeitavam, porque viam neles o poço das leis mosaicas, eles que eram os pastores. Tudo bem que em nível espiritual deixavam muito a desejar, mas ainda assim eram os líderes espirituais daquele povo. Então, como o povo estava perdido, né, eles entendiam que era daquele jeito mesmo. Por quê? Porque os líderes estavam perdidos e faziam daquela forma mesmo. Então, eles achavam que isso era normal. Posso continuar? Por favor. Certo. Versículo 14, né? Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E aí eu destaquei isso, né? Esse fato. O Senhor Jesus foi à festa apenas com o intuito de ensinar, né? De corrigir, de salvar. Mas nem todos aceitavam esse ensinamento, né? Hoje em dia, o Senhor Jesus continua ensinando, e não podemos ser pessoas indisciplináveis, né? Somos disciplinados por Deus para sermos participantes da santidade. E a gente pode ver isso lá em Hebreus, né? Capítulo 12, né? Que a gente já estudou aqui, não foi? Hebreus. Capítulo 12, versículo 7. Do 7 ao 10. Diz o seguinte: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para que vivemos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E eu achei isso muito forte, porque, na verdade, o Senhor Jesus, ele tinha esse intuito, né? Ele queria que a gente fosse participante da santidade, e não tinha como a gente ser participante da santidade se a gente tivesse do mesmo jeito, né? Eu lembrei de uma coisa que o pastor falou com relação a Moisés, né? Que quando ele viu a sarça, né? Deus usou a sarça para atrair Moisés, né? E quando ele viu de longe, ele foi atraído, ele disse: irei para lá e verei essa grande maravilha. Então ele foi como ele estava. Mas quando ele chegou lá, o Senhor Jesus falou: não te chegues, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Ou seja, Deus não queria ele como ele está. Tipo assim, e vinde como estás, mas não permaneça do jeito que você está. Tem que haver essa santidade, né? E essa santidade viria através dessa
correção desse ensinamento, dessa disciplina, o povo ia despertar, o povo ia acordar, enfim, o povo realmente ia deixar de viver apegado à lei e iria aceitar a proposta que o Senhor Jesus estava fazendo. Qual era? A da graça. Não a graça de pecar, né? Pecar e ser isento, não, isso não. Mas a graça de quê? Do favor imerecido, que era o quê? O Espírito Santo, que é o passaporte da salvação. Era essa graça que o Senhor Jesus estava oferecendo, certo? E ia vir de início através do ensinamento, né? Quem ouvia e acatava aquilo, guardava aquilo, praticava aquilo, já ia ser preparado para futuramente aquele dia, né? Que o Senhor Jesus derramaria, o Espírito Santo seria derramado lá em Pentecoste, certo? E ali daria início à igreja. Alguém quer falar alguma coisa a acrescentar? Não, pode continuar. Certo. Versículo 15. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? E aí, isso é muito bacana, Jesus. Olha, isso é muito bacana. E aí eu destaquei, né, essa parte, né? Como sabe este letras, não as tendo aprendido? E aí eu coloquei, né? Havia um questionamento sobre como o Senhor Jesus, que não aprendeu letras, conseguia ensinar, mas mal sabiam os judeus que o professor era o Deus Espírito Santo. Isso é muito forte, né? A gente vai conferir isso lá em Isaías capítulo 11. Eu falei, fazer igual a Ana Maria, eu falei que ia passear na vida. Isaías capítulo 11. Capítulo 11, deixa eu ver, versículo 2. Peraí que eu perdi aqui, misericórdia. Isaías capítulo 11, versículo 2. É isso mesmo. Diz assim, todo mundo já achou? Sim. Isis já achou, Isis? Olha, Isis não achou. Vá, continue, Eu tô Martiane. anotando as referências dela. Olha, golpe puro. Fala aí, Martiane. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, né? Fechando o entendimento desse versículo, certo? O professor era o Espírito Santo e eles não sabiam disso, eles não tinham entendimento disso. Então, com um espírito de conhecimento, espírito de sabedoria. Então, o Espírito Santo estava ensinando, né? Não tinha por que questionar quem ensinou ele, né? Se ele não sabia ler, né? Vamos lá. Versículo Só um 16. adendozinho. Não era nem a questão de não saber ler, não era só isso. Era de não ter aquela disciplina, aquele preparo rabínico, como se fosse para preparar um pastor, sabe? Para preparar um rabino, ele não teve esse devido preparo. Por quê? Porque ele não frequentava a sinagoga para aprender. Desde os 12 anos de idade, a Bíblia fala que ele estava na sinagoga para ensinar, né? Então, eles ficavam se questionando, como é isso, né? Esse rapaz aqui, não é que ele não saiba escrever, mas não teve esse apuro, não passou pela faculdade, né? Não concluiu nem direito o segundo grau, tá certo? Então, essa é a questão. Ele não tinha devido preparo para esse papel, como ele tinha tanto conhecimento das escrituras, né? Ele não estava lá todos os dias aprendendo como todos os demais. Não era bem assim, né? E como você falou, justamente, vem do Espírito Santo. Ele tem toda a sabedoria, tá certo? E ainda sabendo que ele também é como o próprio Deus, né? Faz parte da Trindade. Prosseguindo, né? Vamos lá. Versículo 16. Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou.
e foi o que a gente acabou de ler, né? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Aqui eu já acredito que ele estava falando da experiência pessoal que cada um teria, né? Vamos lá. 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, né? A gente já falou pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se fala de mim mesmo. 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. 19. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me. Ali ele estava fazendo uma pergunta, e eu destaquei, né, esse trecho. Nenhum de vós observa a lei. E eu coloquei aqui, né, muitos religiosos estavam preocupados em usufruir dos benefícios que tinham por meio de suas posições e títulos, né? Por isso enfatizavam com força as punições para quem quebrava, entre aspas, a lei, né? Eles não se preocupavam em viver a lei. Hoje em dia, a palavra de Deus nos direciona a obedecer o que está escrito nela. Não podemos cometer o mesmo erro dos religiosos. E a gente vai ver, né, lá no livro de Mateus. Só voltar aí um pouquinho. Mateus, capítulo 23, versículo 23 também. Que vai dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. E a gente também vai ver lá em João também, capítulo 14. João, capítulo 14, no versículo 21. Que vai estar escrito o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí? Não? Bora continuar. No versículo 20, diz assim: a multidão respondeu e disse: tens demônio, quem procura matar-te? E o 21, ele fala, né? Respondeu Jesus e disse-lhes: fiz uma só obra e todos vos maravilhais. E aí, alguém quer falar? Alguém quer comentar? Dona Elisete. É só eu vou dar uma voltinha aqui rapidinho na Bíblia, viu, gente? Né? Eu pensei que a senhora ia no shopping, velho, largar a gente aqui. Ficou estranho. Dar uma voltinha aqui rapidinho, em cima do que você falou, e Martiele, não é isso? Pode chamar de Martiane, vou chamar de Anne, que é mais fácil. Para a gente, a partir dos 40 anos, já fica mais complicado falar os nomes difíceis. Então, assim, olha, eu estava aqui observando o que você estava falando, e eu estava aqui lendo essas passagens do 15 ao 20. Você vê que o Senhor Jesus, os judeus se maravilhavam do que Jesus estava falando. E eles, ao mesmo tempo, ele dizia: como é que pode, né, ele falar tão bem, se expressar tão bem
dos ensinamentos que eles tinham, se ele eles olharam com olhos, na verdade, naturais, não eram olhos espirituais. Os olhos daqueles judeus eram naturais, não eram espirituais, porque se fossem espirituais, eles iam entender, né, que era o próprio Deus ali falando com eles, né? Então, Jesus, ele não teve o ensinamento do homem, por ele ser o próprio Deus. Mas isso também, a gente não pode esquecer, uma coisa que eu estava me lembrando, que é só uma coisa que eu me lembrei, para a gente nunca esquecer de que a gente, no caso, a gente humano, nós humanos, precisamos sim se submeter aos ensinamentos da palavra de Deus. E os judeus, eles falavam, como quem diz aqui mesmo, que eles falavam, né, da minha doutrina. Ele diz assim, Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela minha doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Para isso, para um homem conhecer algo espiritual de Deus, ele tem que ser espiritual. Eu não semana, acho que foi essa semana, alguém falou de Nicodemos, né? Nicodemos conhecia a palavra, mas ele não era nascido de Deus. Ele não tinha nenhuma comunhão com Deus. Ele precisava nascer de Deus, para ele entender as coisas de Deus. Se ele não nascesse de Deus, ele não ia entender, ele ia ter o conhecimento. Por isso que fala aqui, ó, não vos deu Moisés a lei? Ele faz uma pergunta, tem uma interrogação. E nenhum de vós observai a lei, porque procura matar-me? Ele faz outra pergunta. Ele quis dizer, você não lê a Bíblia? Vocês não conhecem a minha palavra? E por que vocês estão querendo me matar? Então, eles não eram. Ali mostra que aqueles homens não tinham nenhuma comunhão com Deus, que eles não tinham nenhum compromisso com Deus, que eles não eram nascidos de Deus, que eles só tinham apenas o conhecimento da palavra. A gente vê o perigo aí, né? Eu digo a questão do perigo porque muitas das vezes você tem um conhecimento da palavra, mas o conhecer a Deus é bem diferente. Então, o próprio Deus, o tempo inteiro, que eu posso ver que Deus, quando eu falo Deus, é o próprio Senhor Jesus. Como a minha amiga disse, Pai, Filho e Espírito Santo, é um só. O próprio Deus estava ali. E eles não estavam entendendo, porque eles também não tinham Deus, eles não tinham compromisso com Deus, né? Eles não conheciam a Deus, então não tinha como. Então, eles tinham que fazer como Nicodemos, eles tinham que nascer de novo, da água e do Espírito, né? Ana, quando teve Samuel, ela pegou Samuel e entregou ao profeta Eli, para que Samuel fosse ensinado. Mas eu acredito que Samuel não somente foi ensinado, Samuel também ele teve um conhecimento, na verdade ele conheceu a Deus, ele teve um encontro com Deus, porque Deus usava Samuel tremendamente. Tanto que se você for ver a história de Samuel, você vai ver Deus o tempo todo falando com Samuel. Então não basta, e já Eli foi diferente. Se você vê a história de Eli, o final da história de Eli, Eli era um homem que era conhecedor da palavra. Mas ele, na verdade, se você ver o final da história dele, mostra que ele não conhecia a Deus. Se você ver o livro de Jó também, Jó era um homem íntegro, temente, fiel a Deus, mas até então, se você ler, você vai ver Jó dizendo assim, eu sei que nenhum dos teus planos pode ser impedido. E ele fala, hoje os meus olhos te vê. Quer dizer, ele já não tinha mais o conhecimento. Ele já via Deus. É o que acontecia com aquele povo. Eles não conheciam a Deus. Aqueles judeus, eles não conheciam a Deus. E a multidão respondeu e disse, tende demônios, quem procura matar. Quem respondeu isso aqui foi a multidão que seguia Jesus. Não foi o STF. Aqui já é diferente. Aqui já foi a multidão que seguia Jesus, que viu os milagres de Jesus. Por isso que eles disseram assim, a multidão respondeu e disse, tende demônio quem procura matar-te. Né? Eles responderam, eles fizeram a pergunta, quem está querendo matar o Senhor tem demônio.
Não, Entendeu? não, 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 me perdoe, Não, me perdoe, calma, a multidão respondeu. Peraí, que é uma calma. pergunta aí. Não, porque não está dizendo que quem procura matar é demônio, não, a multidão afirma, Não, tu a tens multidão demônio, a afirma, tu multidão tens demônio. respondeu e Não, mas disse: afirma quem que ele tem demônio. E aí demônio pergunta, que tá procura maluco? Quem é que matar? quer te matar? Exato. E você vê que, na verdade, havia multidão e havia os judeus ali também, que eram aquelas pessoas que tinham autoridade, né? Que o tempo inteiro eles não aceitavam, por eles ter tido o ensinamento judaico, né? Por eles ter tido, posso trazer uma palavra para hoje, foi para a faculdade, aprendeu isso, aquilo, outro. Então, para eles ali, poxa, quem é esse, né? Por isso que os irmãos do Senhor Jesus não criam no Senhor Jesus. Porque eles diziam assim, ele nasceu do mesmo pai, da mesma mãe que a gente, mora na mesma casa que a gente, come a mesma comida que a gente. Como é que ele é Deus? Entendeu? Então, aí mostra que os olhos deles em nenhum momento eram olhos espirituais. Isso quer dizer que eles não tinham nenhuma comunhão com Deus, eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam a Deus. Já Nicodemos, ele teve a humildade, né, de falar com Deus, de perguntar ao Senhor Jesus, né, que ele queria, e o Senhor Jesus falou para ele que ele tinha que nascer da água e do Espírito. E não era o caso dos irmãos de Jesus. Eles não falaram, meu irmão, eu também quero conhecer esse Deus. Eles não tinham esse desejo. E muitas das vezes a gente está na nossa casa, na nossa família, pregando, dando testemunho. Eu vou dizer até testemunho, não vou nem dizer pregando. Você deu um bom testemunho, mas o cidadão é bíblico, o cidadão não tem honra na sua pátria. Então, aí você vê, né, é algo assim que se eu pudesse eu fazia uma vigília, viu? Eu falo muito, mas se eu pudesse eu fazia uma vigília com vocês, porque não dá, eu vou parar porque não dá, entendeu? Mas é algo maravilhoso. Martinelli, né? Martiane. Martiane, você falou algo que eu preciso falar, algo que Deus usou ela, porque eu preciso dizer isso para vocês, gente, porque essa semana eu passei por algo e Deus usou essa menina em algo que ela nem percebeu. E eu precisava de uma resposta e ela nem percebeu. Você vê como Deus como é importante a gente se dedicar a essa oportunidade que Deus está nos dando. E eu passei hoje a manhã inteira em jejum, pedindo a Deus que Deus falasse comigo e me desse uma resposta. E ela falou algo, eu só não posso dizer a vocês, mas ela falou algo e era a resposta que eu precisava. E ela disse algo muito forte. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Não mudou a conversa, não. Está na palavra. Está na palavra. Se você estiver no Espírito, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A importância da gente estar nessa meditação. É isso que eu quero falar. Não é somente a questão do conhecimento. É você querer Deus. Então, Martiane, ela falou algo que foi muito importante, que eu sei que Deus usou ela para falar algo isso para mim. Então, eu disse, você vê como é importante, eu estou querendo dizer como é importante, está sendo importante para mim essa questão dessa meditação. Era isso que eu queria refrisar e falar. E eu louvo a Deus por isso, eu não estou fazendo elogio não, viu? Eu só louvo a Deus por isso, porque era algo que eu queria e Deus não me deixou sem resposta. E foi em cima dessa palavra aqui. E eu louvo a Deus por isso. Era isso que eu queria falar aí. Arrebentou. Mais alguém quer fazer alguma consideração aí? Tem um vídeo que eu assisti há algum tempo atrás, eu vou postar para vocês quando terminar aqui, e vocês vão entender melhor como era e como é o pensamento dos judeus a respeito do Senhor Jesus. É incrível, é bem interessante, tá? Um elemento vai lá, dá todas as características do Senhor Jesus, usa as palavras que o Senhor Jesus usou, os exemplos que o Senhor Jesus deu, e eles falam, cara, que grande judeu esse homem que você está falando é.
E aí, quando fala esse judeu, é Jesus. Não, isso é heresia. Os caras fecham a cara, não querem mais saber de nada, sabe? Vocês vão ver, é incrível. E aí vocês vão perceber que a mentalidade dos judeus daquela época é a mesma de hoje. Eles realmente não têm a menor compreensão de quem é o Senhor Jesus. E isso porque não lhes foi revelado, porque eles não se permitem aceitar algo além da lei mosaica. Então, por isso aqui que o Senhor Jesus fala, pô, vocês têm a lei, né, de Moisés, mas ainda assim nem vocês cumprem, sabe? Cumprem 2, 3 leizinhas, mas são, gente, se eu não me engano, são 800 leis, 600, sei lá. É um negócio assim bem absurdado que é muito complicado de todo mundo seguir. Todo mundo não, se uma pessoa seguisse tudo, quer dizer, houve quem seguisse, né? O Senhor Jesus, ele não pecou porque não transgrediu nenhuma das leis mosaicas. Então, mas todos os outros, eles de alguma forma faltaram, né, no cumprimento das leis. Aí Jesus vem e joga isso na cara. Isso é cada vez mais agressivo, ofende, entendeu? É como se fosse uma ofensa para os judeus. Não só para os judeus, povo, como para aqueles que fazem parte do Sinédrio, tá? Então, o jeito do Senhor Jesus se expressar, eles ficam assim maravilhados. Puxa, de onde vem tudo isso? Mas quando Jesus fala, foi meu pai que me deu, ah, você é um arrogante, como assim? O que você está pensando que você é? Você nem tem estudo direito, caramba, né? Então, é difícil para eles aceitarem o Senhor Jesus, foi muito difícil. Por isso, daquele povo todo, entendeu? Da Judéia, de Samaria, da Galileia, no dia de Pentecostes, só tinha 120. Mas tinha, pelo menos, houve os que creram. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Martiane quer completar? Não, senhora, já falei. Graças a Deus. Ok, então, Martiane está aí de parabéns, a apresentação foi bem legal, né? Então, indica aí, Martiane, alguém para fazer a última oração. Dona Milene, por favor, ore aí e me abençoe também. Dona Milene, aí, Milene, vai lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa meditação tão profunda. O Senhor usar cada uma de nós, meu Pai, para apresentar a Tua palavra, abrir a nossa mente para o que a gente pode viver hoje, meu Pai, porque é tão atual. Essas pessoas estavam, os judeus estavam numa festa, celebrando a tua misericórdia na vida deles, o livramento que o Senhor deu, mas eles não reconheciam o Senhor, não reconheciam a tua misericórdia, a tua presença entre eles, meu Pai, isso é muito forte, porque não podemos estar na tua casa, meu Pai, não podemos estar aqui abraçados à tua palavra e não conhecer ao Senhor, não podemos estar aqui meditando apenas na palavra, discutindo como se fosse um estudo, algo que a gente aprende, como aqui já foi dito na faculdade, ou qualquer outra coisa. Não, meu Pai, isso tem que ser vivido, isso tem que estar claro para a gente poder botar em prática a nossa caminhada, meu Pai, corrigindo tudo que a gente precisa. Obrigada por falar, porque eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor falou com cada um de nós. Falou aqui comigo muito forte, em muitos aspectos, do início ao fim. A incredulidade dos irmãos do Senhor, meu Pai, foi simplesmente a questão da inveja, porque se às vezes nós que nos esforçamos para seguir ao Senhor, porque o Senhor é nosso exemplo, muitas vezes não somos compreendidos, somos taxados de querer ser o melhor. Imagine estar ali lado a lado com a perfeição. A gente até compreende, humanamente falando, o porquê dessa atitude deles, porque era muito difícil estar de cara com a pureza, com a verdade ali todos os dias, e você vê o quanto você é pequeno, o quanto você é falho, o quanto você é podre. E aí, se não tiver, meu Pai, realmente a visão espiritual, se não tiver em comunhão com Deus, não compreende isso. Então, meu Pai, muito obrigada. Obrigada por usar a Martiane, obrigada por essa meditação, obrigada pela vida de cada uma de nós, meu Pai, da família. Toma a vida dela nas tuas mãos, meu Pai. Continue usando ela, guiando nos passos, cuidando da família dela, meu Pai, e nas necessidades dela, meu Pai. Que a prioridade seja o Senhor, porque quando o Senhor estiver à frente, for a prioridade, tudo o resto é suprido, e nada é mais importante do que isso, do que ter o Senhor como a prioridade, tudo mais
o Senhor guarda, o Senhor realiza. Muito obrigada por essa noite. Toma a vida de todas nós em tuas mãos, as nossas famílias, o nosso dia de amanhã, sexta-feira, libertação, que a gente vá com toda a força combater esse mal, para que não venha arrancar a semente que foi plantada hoje, mas que ela venha dar fruto, para que tanto quem vem assistir essa meditação, como nós, quando viemos a falar novamente do Senhor Jesus, a gente tenha do que aprendemos hoje para compartilhar. Muito obrigada, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só.